Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será a correção, tá, da atividade anterior. Lembrando que esse primeiro quesito eu deixei, né, no comando para vocês darem uma olhadinha no livro, mas daí talvez alguns de vocês não tenham conseguido. E eu preciso fazer essa correção já explicando, caso alguém não tenha compreendido pelo que viram no livro. Então, esse primeiro quesito, eles nos mostram um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano, ele é formado por duas retas, tá? São chamados de eixos. Eixo das abscissas e eixo das coordenadas. Então, são duas retas, como vocês viram no exemplo aí. Deixa eu pegar aqui, vou usar isso como uma régua, tá? Que eu tô sem nenhum aqui. Eu tenho duas retas, uma paralela à outra. Reta X e reta Y. Vou fazer aqui no meio, divididinho certo. Certo? Onde essa reta, eu chamo ela de X, e essa daqui eu chamo ela de Y. Então, eu tenho os lados positivos de X e os negativos de Y. Os lados de X... Desculpa, gente. Peraí, de novo. Os positivos de X e os negativos de X. Os positivos de Y e os negativos de Y. Então, isso daqui é um plano cartesiano. E o que é que a gente precisa fazer? No exemplo que foi para vocês, da atividade, na página da atividade, seriam alguns pares ordenados que estavam localizados nesse plano. Então, a atividade é o seguinte, para você, eu vou ler o que está pedindo a questão 1. Faça um plano cartesiano e localize os pontos representados pelos pares ordenados. Aí nós temos os pontos, né, com os pares, que é A, B, C, D e E. E depois verifique se esses pontos pertencem a uma mesma reta. Então, vejam só, esses pares ordenados que a gente tem são os pares que a gente encontra das variáveis, certo? Que a gente encontra nas equações, certo? Que a gente trabalha. Nessa questão não necessariamente foi dada uma equação, ele já vem representando esses pares só para a gente localizar aqui. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou anotar aqui do lado, só para facilitar, tá bom? O par ordenado A é formado pelos pontos 3 e menos 1, o B, 0 e 5, C, 4 e menos 3, D, 7 e menos 1, e E, 1 e 3. Lembrando que o primeiro número do par ordenado sempre vai ser para o eixo de X e o segundo sempre para o de Y, certo? Então, pronto. Eu tenho aqui 3 em X, eu vou marcar 3. Observem os sinais. Eu tenho 3 positivo e tenho um menos 1 aqui. Então, eu tenho um negativo. 3 no eixo de X, ele vai ficar positivo aqui. Então, eu vou contando, tá? Eu gosto de fazer os tracinhos para ter uma organização melhor. Então, eu tenho 1, aqui é o ponto central, tá, gente? Aqui, esse ponto aqui, ele é o zero, porque é de onde parte, para qualquer uma das dimensões. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou marcar o meu ponto 3 aqui, certo? 3 de X e agora menos 1 de Y. Eu sei que o meu lado positivo de Y é esse e o negativo é esse aqui. Então, eu vou tentar, na mesma distância, marcar aqui, ó, 1. Nesse caso, esse 1 é negativo, certo? Porque aqui no meu par ordenado ele está identificando que ele é negativo. Então, o que é que eu faço? Eu vou ligar aqui esses dois pontos. Aqui, eu vou colocar esse 3 aqui em cima, tá bom? Aqui eu encontro o meu ponto A. Tanto faz se você bota em cima ou bota abaixo, certo? Eu encontro o meu ponto A. Então, eu já marquei o meu par ordenado A no plano cartesiano. O B é 0 em X e 5 em Y. Então, é simples, ó. Quando eu falo que aqui, ele é o ponto inicial, é o zero para qualquer uma das dimensões. Então, o 0 eu já tenho aqui, certo? E o 5 é no eixo de Y, esse 5 é positivo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar também, sempre na mesma distância, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5.
De 0 para 5. Se eu for ligar o traçado de um para o outro, vai passar por cima do próprio eixo, não é isso? Então, eu marco o meu pontinho do par ordenado no ponto diferente de 0, certo? Aí, eu vou chamar aqui de B. Ok? Tá dando para entender direitinho? Pronto. Isso que eu fiz aqui, gente, esse pontinho aqui é só para vocês identificarem que o 0 é aqui. É como se o 0 ele ficasse aqui, ó. Certo? Como se ele ficasse aqui, nesse ponto. E ele servisse para dar contrapartida para qualquer uma das posições aqui. Agora, eu vou marcar o C, certo? No C, eu tenho 4 em X e menos 3 em Y. 4 em X. Ó, aqui eu já tenho 3, então eu coloco mais um aqui e chamo de 4. Certo? E menos 3 em Y. Eu já tenho menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. Mais uma vez, eu vou ligar aqui, certo? Vou traçar e vou encontrar eles aqui. Aqui eu encontrei o meu ponto C, ok? Letra D, o ponto D. 7 em X e menos 1 em Y. 4, eu já tenho. Vou dar só continuação aqui. 4, 5, 6, 7. 7. E menos 1 eu já tenho aqui. Eu não preciso marcar de novo. É simples, é só eu continuar aqui até ele. E chamar esse ponto aqui de D. Chamar esse ponto de D. Ok? E agora, eu tenho 1 e 3. 1 em X e 3 em Y. Então, eu já tenho aqui o 1 de X, só eu marcar. E o 3 do Y, que eu vou marcar aqui também. Vou traçar e vou encontrar aqui o meu par ordenado E. Se a gente for observar aqui, se a gente for ligar esses pares que a gente encontrou, se a gente for unir os pontos desses pares que a gente encontrou, a gente vai identificar se eles pertencem a uma mesma reta ou não. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu logo percebo que eles não pertencem a uma mesma reta, tá, gente? Eles não pertencem a uma mesma reta, certo? Para pertencer a uma mesma reta, eles teriam que vir retinho. Esse ponto eu não marquei por quê? Porque esse ponto só tá aqui para representar para vocês onde é o 0 do nosso plano cartesiano. Os pontos que a gente marcou, que foram ponto A, B, C, D e E, são esses que eu acabei de marcar aqui. Então, eles não pertencem à mesma reta. Então, vocês coloquem aí. Não pertencem à mesma reta. A mesma reta. Certo? Então, isso vocês vão praticando, que vão entendendo direitinho. Vão construindo cada vez mais perfeito o gráfico, certo? A segunda questão, nós temos um sistema de equações para resolver, certo? Um sistema de equações para resolver. Na questão não foi dentro das chaves, mas não tem problema, tá? Então, eu vou analisar aqui a minha questão. Existe, sim, algum que eu possa anular um pelo outro, porque daí zeraria. Eu tenho mais 2y e menos 2y. Então, eu posso anular, por enquanto, esses dois aqui, certo? E daí, eu posso fazer o somatório do que fica faltando. Pronto, eu anulo um pelo outro, certo? E vou fazer o que me resta aqui. Vou fazer a adição do que tem aqui. Nesse caso, a adição porque eu só tenho valores positivos, né? Mais 3x mais 2x, eu tenho 5x. Igual a 15 mais 18 vai ser igual a 33. Eu tenho uma equação do primeiro grau simples, né? Então, x eu isolo e coloco 33 dividido por 5. O 5 tá aqui multiplicando, passa a ser dividido. X é igual, quando a gente fizer essa divisão aqui, ele vai dar aproximadamente 6,6. Certo? Então, a gente encontrou aqui o valor de x. Vamos usar esse valor de x para substituir em uma dessas duas equações aqui. E daí, então, encontrar o valor de y. Nesse caso, eu vou escolher essa aqui de cima. 2y mais 3x igual a 15. 2y mais 3, onde eu tenho x, eu vou substituir pelo que eu encontrei, tá? 6,6 igual a 15. 2y mais 3 vezes 6,6 vai dar aproximadamente 19,8. E repito o restante da questão, certo? 2y é igual a 15
Esse 19,8, ele vem pra cá subtraindo, certo? Então, 2y é igual, tô fazendo um passo a passo para que vocês compreendam. 15 menos 19,8, então ainda fica menos 4,8, certo? Y é igual a menos 4,8 dividido por 2. Esse 2 que está multiplicando aqui pelo y. Y é igual a menos 4,8 dividido por 2 é igual a menos 2,4. Encontrei aqui o valor de y também, certo? E agora, nós temos a terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte, é uma questão interpretativa, né, que a gente vai armar a partir do que a gente vai lendo. Então, a soma de um número x com o dobro de um número y é igual a 7, menos 7. Então, eu tenho aqui, a soma de um número x mais o dobro de y é igual a menos 7, ok? E a diferença entre o triplo desse número x, a diferença entre 3x e esse número y, ele é igual a 7 positivo nesse caso. Aqui nós temos o sistema de equações. Sendo que nesse caso eu não tenho termos semelhantes para que eu consiga anular um pelo outro, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso escolher qualquer uma dessas equações e posso começar a solucionar por elas. Então, eu vou escolher... Pronto, e nesse caso, então, eu vou escolher aqui essa primeira equação aqui, tá? Vou colocar ela todinha aqui. X mais 2y igual a menos 7. E aqui eu vou começar isolando esse aqui, tá bom? Esse termo que tem 2y. Então, 2y é igual a menos 7. Observem que esse menos 7 tá negativo, vai permanecer negativo porque tá depois da igualdade. E x, ele tá aqui positivo, vai vir para aqui negativo. Certo? Então, eu tenho y é igual a menos 7 menos x dividido por 2. Eu encontrei o valor de y. Agora, eu tenho por obrigação que escolher a outra equação que eu não escolhi anteriormente, a equação que sobrou. Então, eu tenho aqui 3x menos y igual a 7 positivo. Então, 3x menos, vou repetir o que eu tenho aqui dentro, tá? O valor de y que eu encontrei, vou colocar aqui. Menos 7 menos x sobre 2 é igual a 7. Nesse caso, eu vou multiplicar os sinais aqui, certo? Vou repetir o primeiro termo, 3x, menos vezes menos vai dar mais 7, menos vezes menos vai dar mais x sobre 2, igual a 7. Aqui, gente, eu vou extrair o MMC. Não mostra, mas a gente sabe que aqui existe o número 1, aqui também. Então, o MMC entre 2 e 1, nesse caso aqui, vai ser 2, certo? Então, o que é que eu faço? Eu tenho 2... O resultado do meu MMC 2 aqui. Esse 2 eu vou colocar aqui só pra gente lembrar sempre que o resultado do MMC foi 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3x vai dar 6x. Mais 2 dividido por 1, 1. 1 vezes 7, 7. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Igual 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 7, 14. Vou repetir isso aqui, excluindo isso, tá? Eu coloquei aqui só pra gente relembrar. Pra gente ficar lembrado de quanto foi o MMC. Então, 6x mais 7 mais x igual a 14. Agora, eu posso solucionar essa equação. Isso é o que tá aqui, tá bom? Então, eu vou somar os termos semelhantes logo aqui, tá? 6x mais x vai dar 7x igual a 14. 7 tá positivo aqui, vai vir pra cá negativo. 7x é igual a 14 menos 7, vai dar 7. X é igual a 7 dividido por 7, é 1. Então, o valor de x vai ser igual a 1 nesse caso aqui. Eu vou pegar esse valor de x que eu encontrei aqui e vou substituir nessa equação para descobrir em valores quanto é que vale y. Então, eu tenho y igual a menos 7 menos x dividido por 2. Y é igual a menos 7 menos, quem foi x? 1.
dividido por 2. Y é igual a menos 7 com menos 1, vai dar menos 8 dividido por 2. Y é igual a menos 8 dividido por 2, vai dar menos 4. Então, encontrei aqui o valor de y, que vai ser menos 4. Tá resolvida a questão, certo? Então, isso é a nossa correção de hoje. Vou tirar uma foto, vou anexar a esse vídeo para que vocês consigam fazer essas alterações aí, tá bom?